Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 13, versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Dê crédito à palavra de Deus. Escute com atenção. Você só tem uma vida, só se vive uma vez. Aonde é que você vai passar a sua eternidade? Só tem dois lugares para passar a eternidade: céu, lugar onde Jesus habita, ou no lago de fogo e enxofre, que é o que diz lá em Apocalipse 21:8. Só tem dois lugares, não existe purgatório. A Bíblia Sagrada não menciona essa palavra purgatório. Essa palavra purgatório significa que a pessoa vai para um lugar, expurgar os pecados e depois entrar no céu. Isso é mentira, isso é heresia. Se a pessoa partiu para a eternidade sem Jesus, ela vai receber como recompensa a condenação eterna. Mas se por outro lado ela dedicou a sua vida em obedecer a palavra de Deus, o santo evangelho, ela vai receber como recompensa a vida eterna, a salvação. Nada do que eu posso fazer, o que você pode fazer, pode te salvar. Tudo que precisava ser feito, Jesus já fez na cruz do Calvário. Agora, importante é você aceitar e obedecer o santo evangelho. Obedeça a palavra de Deus. Se arrependa desses pecados, antes que esses pecados te arrastem para a condenação eterna. Entenda, o homem e a mulher sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a destruição e para a condenação eterna. Essa é a grande verdade, grande realidade. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios capítulo 14, a partir do versículo 12, que diz: há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. A pessoa pensa que está no tremendo de um caminho, o caminho do álcool, das drogas, da prostituição, da mentira, do adultério, do roubo, da fraude. Mas ele está caminhando para a condenação eterna. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário, a recompensa para quem vive no pecado. Pecado significa desobediência, rebelião, perder a marca, errar o alvo. A recompensa para quem vive no pecado é a morte, a segunda morte, a morte eterna. Só que o dom gratuito de Deus, dom presente de Deus, é a vida eterna. Você que está me ouvindo nesta manhã, Jesus te promete vida eterna e salvação para todos os que obedecem o santo evangelho, a palavra de Deus. A Bíblia diz, na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 25, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna, a salvação. Eu não vim aqui pedir o teu dinheiro, não vim aqui fazer discurso de ódio, mas vim te expor a mensagem da palavra, não vim te julgar. Quem julga é a palavra. Você que está me ouvindo nesta manhã, não vim te julgar. Quem julga é a palavra. É só você ler Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Ali está uma lista
de pecados, que se a pessoa morrer praticando, não vai herdar o reino de Deus. É só você ler 1 Coríntios 6:10, é outra lista também de pecados, que se a pessoa morrer praticando, não vai herdar o reino de Deus, não vai herdar a salvação. É só você ler as Escrituras, leia a Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 29, que diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Se a pessoa não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus, ela erra, vive uma vida de erro, vive uma vida no pecado, vive uma vida na desobediência, na rebelião. Você precisa conhecer as Escrituras, leia a palavra de Deus, leia os Evangelhos. Leia os Evangelhos, leia as cartas de Paulo, leia o Antigo Testamento e o Novo Testamento, leia a Bíblia. Você quer ser salvo? Obedeça a palavra de Deus, não tem outro. Não tem outro jeito de ser salvo, a não ser obedecendo a palavra de Deus. Não é obedecer a homens, não é obedecer a instituições, mas é obedecer ao Santo Evangelho. A palavra de Deus diz lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. É o que eu estou fazendo agora, dispondo de tempo para compartilhar o Evangelho contigo gratuitamente. A palavra de Deus diz também lá em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 28, bem-aventurado, feliz é aquele que ouve e obedece a palavra de Deus. Ouça e coloque em prática o Evangelho, e aí você vai ser salvo. A palavra de Deus diz lá em Marcos 16: aquele que crê e for batizado será salvo. Então, nesta manhã, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus, outro texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos pensar um pouco a respeito desses versículos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para testemunhar em tempo oportuno. Escute com atenção. O desejo de Deus, a vontade de Deus, é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Quem é essa verdade? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade que liberta e salva. O desejo de Deus, o desejo do coração de Deus é salvar a todos. Mas fica a questão: será que é todos que querem ser salvos? Será que é todos que querem? É o desejo de Deus. Deus desejou tanto. Deus desejou tanto que enviou o seu Filho unigênito. Ele deu o que ele tinha de melhor no céu por nós, Jesus Cristo. Deus está tão interessado em salvar a humanidade que enviou seu Filho. Agora a decisão final é de cada um. Não adianta você dizer: eu quero ser salvo,
Para isso você tem que mudar de vida. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Quer ser salvo da boca para fora. Mas e as atitudes? E o estilo de vida? Não muda? Entenda. Como eu já disse, só tem 2 lugares para passar a eternidade. 2 lugares. Ou a pessoa vai passar a eternidade na presença de Jesus, no céu, ou para sempre ela vai estar banida, excluída da face de Deus, condenada. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão nesta manhã de quinta-feira? Você quer viver de qualquer jeito? Você pode viver. Só que tudo que você planta, você colhe. A palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa zombar, tudo que o homem plantar, isso colherá. Quem planta na carne, colhe corrupção, condenação, e o que planta no Espírito, vida eterna. Plantar na carne significa a pessoa viver na prática do pecado. Plantar no Espírito é a pessoa obedecer a palavra de Deus, o Santo Evangelho. A decisão é sua. Eu simplesmente vim aqui te avisar, te alertar, expor a mensagem do Santo Evangelho. Jesus quer passar a eternidade contigo no céu, mas você quer isso? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? A escolha é sua. Pense bem o que você está fazendo com a única vida que Jesus te deu. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 15, que diz: quem não tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, será lançado no lago de fogo e enxofre. Até o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, só se arrependendo dos pecados, recebendo a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e obedecendo a palavra de Deus, o Santo Evangelho. De outro modo, não tem. É só você obedecendo a Jesus e ao Santo Evangelho. Que você dê crédito à palavra de Jesus. Foi Jesus que morreu em seu lugar. Foi Jesus que morreu por toda a humanidade. Ressuscitou o terceiro dia. Está sentado à destra do Pai agora, intercedendo por você. Intercedendo por você. Que você não despreze o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Então o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Você quer a salvação eterna? Salvação, essa palavra no grego significa soteria, que significa livramento. Jesus quer te livrar da condenação eterna. Mas você quer o livramento? A escolha final está com você. Vamos pensar um pouco nesse versículo 4 que a gente acabou de ler, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4.
o qual o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O alcance universal do propósito salvador de Deus. A oração deve ter alcance universal, porque o propósito salvador de Deus também tem um propósito universal. O objetivo de Deus, a finalidade de Deus é salvar todas as pessoas, de todas as raças, de todas as nações, de todas as raças, cores. O Senhor Jesus Cristo quer salvar todos. Quer salvar o inteligente, quer salvar o que não é inteligente, quer salvar o patrão, o empregado, o rico, o pobre. Deus quer salvar a todos, mas isso não depende de Deus. Como eu já falei, a decisão final é sua. Deus quer te salvar, mas você pode falar a si mesmo: mas eu não quero a salvação. Deus não pode te obrigar. Entenda, Deus não força a barra com ninguém. Deus não obriga ninguém à salvação. Se você não quiser, Deus não pode fazer nada. Você tem a livre escolha. Você tem a livre decisão. Só que o desejo de Deus, o objetivo de Deus é salvar toda a humanidade. O apóstolo Paulo escreve: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Devemos orar por todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos por meio da fé em Jesus. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Creia em Jesus para não perecer, ou seja, para não ser condenado. Creia, obedeça a Jesus e o Santo Evangelho para não ser condenado. Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo. Na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 2, que diz: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus, ele é a propiciação. Essa palavra propiciação significa que Jesus satisfez a justiça do Pai na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro imolado, um Cordeiro sem defeito, perfeito. Então Jesus, ele é a propiciação. Ele morreu, entenda, Jesus morreu em nosso lugar para pagar uma dívida impagável. Jesus quitou a nossa dívida, satisfazendo a justiça do Pai na cruz do Calvário. Se não, vejamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3 e 4. Como diz as Escrituras, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Como diz as Escrituras, e Ele ressuscitou o terceiro dia. Então Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia. Se Jesus
não faz esse sacrifício voluntário, estaríamos perdidos, condenados. Que você agradeça a Jesus, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, você que está me ouvindo nesta manhã, agradeça a Jesus, porque Jesus se dispôs a descer do céu e se fazer homem. Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, vivia na eternidade sendo adorado pelos anjos, e ele veio, cumpriu a missão do Pai, se fez homem, ele experimentou as nossas fraquezas, experimentou a fome, a sede, o frio, o cansaço, só não conheceu o pecado. Jesus Cristo veio a este mundo sem pecado e foi embora, se ascendeu ao céu sem pecado. Por isso, nesta manhã, te digo, não despreze, não se esqueça do que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Jesus te quer no céu com Ele, mas você quer estar no céu com Jesus? Essa é a pergunta para você pensar. Por intermédio de Jesus Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo. A base bíblica, porque eu estou falando, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, que diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ouça com atenção, através do sacrifício salvífico de Cristo na cruz, Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Agora estamos justificados. Jesus pagou, quitou a nossa dívida perante Deus Pai. Agora você tem acesso direto ao Pai através de Jesus. Basta que você se chegue a Deus com sinceridade, com verdade, em oração. Através do sacrifício de Jesus, fomos reconciliados com Deus. Isso, porém, não significa, porém, que todos os homens sejam a referência, e todos os homens sem exceção. Significa, certamente, que todos os homens sem acepção. Escute com atenção. A Bíblia diz, Romanos 2:11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Escute com atenção. Deus não faz acepção de pessoa para salvação. Não faz. Mas para você ser salvo, você tem que abandonar a vida de pecado, a vida de erro, a vida de engano, e passar a obedecer o Santo Evangelho. Jesus quer salvar todos. Quer salvar todos. Para isso, tem que se arrepender e obedecer o Santo Evangelho. Em um sentido,
Em um sentido, a salvação é universal. Isto não está limitado a um grupo particular. Escute com atenção. Jesus não quer salvar um grupo ou um grupinho particular. Jesus Cristo quer salvar a todas as pessoas. Todos. Esse é o desejo do coração de Deus. Entenda, você que está nesta manhã, aqui no bairro de São Brás, aqui em Belém do Pará. Esse é o desejo do coração de Jesus, salvar a todos. Mas é todos que querem ser salvos? Não. Muita gente não quer. Muita gente quer viver na prática do pecado, nos seus prazeres, se deleitando na injustiça, na mentira, no erro. Essa é a grande realidade. Só estou te expondo a verdade. Não querem. Olha só, lá em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23, que diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Para você herdar a salvação, para você estar para sempre com Cristo no céu, você tem que negar a sua vontade. Você tem que negar a sua vontade e fazer a vontade de Jesus. Carregar a cruz significa estar disposto a morrer por Jesus e pelo Santo Evangelho. Está vendo porque muita gente não quer? Porque é trabalhoso, é custoso, não é fácil fazer a vontade de Jesus. Se fosse fácil, todo mundo faria. Essa é a verdade. Não querem. Querem os prazeres, querem a porta larga, o caminho espaçoso, querem o caminho mais fácil. É mais fácil ir vivendo, enchendo a cara, vivendo na prostituição, no adultério, na mentira. É mais fácil. Só que tem uma consequência: o pecado leva à morte e à condenação eterna. Por isso, abandone enquanto é tempo. Escute com atenção. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse capítulo 20, dos versículos do 11 ao 15, ali está falando do juízo final. Ali está falando que um dia todos nós vamos prestar conta diante de Jesus. Todos nós, tanto o justo como o ímpio, todos. E vai ser chamado um por um. Vai ser chamado um por um e vai dar conta da sua vida. As nossas atitudes, a nossa vida está escrita em livros. E ali os livros serão abertos. Um por um vai ser julgado segundo as suas obras, o que se achava escrito nos livros. Tem um livro chamado Memorial, que está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Esse livro vai ser aberto. E ali vai ser exposta a vida da pessoa, tudo que fez. Muita gente vai querer se arrepender no dia do juízo final, aí vai ser tarde demais. O tempo do arrependimento é agora, é hoje. Você não tem um dia de amanhã. Como diz lá em Provérbios 27:1, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia produzirá. Em Tiago 4, versículo 14, que diz: e não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida.
A vossa vida é como uma nuvem que passa por um pouco e depois desaparece. A nossa vida é uma nuvem, passa rápido demais. O que você tem feito com a única vida que Jesus te deu? Você tem desperdiçado no pecado, nos prazeres desta vida? Ou você tem dedicado a sua vida em obedecer o Santo Evangelho? A escolha final é sua. Mas fique claro, Jesus quer te salvar. Esse é o desejo do coração do Senhor Jesus. Ele quer te salvar. Ele quer passar a eternidade contigo no céu. O propósito de Deus é que todos os homens, sem distinção de posição social, raça ou nacionalidade, sejam salvos. Não importa a posição social que você se encontra hoje, se você é faxineiro, se você é empregada doméstica, não importa, se é patrão, se é empresário, não importa. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos, desde que se arrependam e obedeçam a palavra de Deus. Deus quer salvar o brasileiro. Deus quer salvar o japonês, o chinês, o africano. Deus quer salvar a todos, de todas as nacionalidades. Deus quer salvar a todos. Este versículo se relaciona à classe de homens e não a pessoas individualmente. De que não trata aqui de uma referência às pessoas, sem exceção, pois é certo que nem todo mundo será salvo, nem todos serão salvos, nem todos, porque não querem, porque rejeitam o presente da salvação, rejeitam o dom da vida eterna, rejeitam. Aí eu te faço uma pergunta: será que vale a pena trocar a salvação eterna em Cristo Jesus no céu pelo tabaco, pelo copo de cerveja, pela prostituição, por prazeres temporários que passam? Será que vale a pena trocar o céu por essas coisas temporais? Entenda, o pecado pode ser prazeroso. Hã? Porque eu ia falar. Será que vale a pena trocar o céu pela mentira, pelo ódio, pela fraude, pelo engano, por prazeres temporais, por prazeres momentâneos? Será que vale a pena? Como eu já disse, a eternidade é um tempo que não se conta. Agora imagina aí, quem for para o lago de fogo e enxofre, vai ficar lá por toda a eternidade. E a consciência não vai ser tirada. A pessoa, quem for para lá, vai lembrar dessa vida aqui, ó. Dessa vida que teve aqui na terra. Vai ter lembranças. Vai ter lembrança que teve pessoas pregando na praça e não deu crédito, endureceu o coração. Vai lembrar de toda a sua vida terrena no lago de fogo e enxofre. Só que aí vai ser tarde demais.
Por isso que Deus está enviando os seus servos a todas as partes do mundo para pregar o Evangelho. Você não vai ter desculpa diante de Deus em dizer: Senhor, nunca ninguém pregou o Evangelho. Você não vai ter desculpa. Enviei meu servo no bairro de São Brás, na praça, para pregar o Evangelho para ti, e você endureceu o coração. Por isso, dê crédito à palavra de Deus. Se submeta a Jesus. Se arrependa. Os prazeres temporais, o pecado, se você não abandonar, vai te arrastar para a condenação eterna. Pense bem o que você está fazendo com a única vida que Jesus te deu.